3.12 Ciclo do ouro. Produção de mandioca e charque na economia nacional. Nossa aldeia surge em pleno período da mineração, com a descoberta do ouro, prata e outras pedras preciosas em Minas Gerais. Finalmente, Portugal encontrou o que tanto desejava: ouro. Mesmo com a instalação da produção açucareira no Nordeste, achar ouro era a grande alegria da coroa lusa e, para tanto, centralizou todos os seus esforços na extração do vil metal e na cobrança de impostos, o quinto sobre tudo o que era obtido. Tanto era necessário aumentar cada vez mais o controle que foi enviando tropas para combater os desvios e contrabandos que ocorriam de diversas e criativas formas, desde esconder pepitas no interior de imagens sacras, o santinho do pau oco, na costura das roupas, nos cabelos dos escravizados africanos e até nos orifícios dos seus corpos. Tudo era válido para ter acesso ao enriquecimento proporcionado pela mineração de aluvião, beira de arroios, e de minas, com suas passagens estreitas, onde era priorizado o uso de escravos de baixa estatura e até crianças para se deslocarem naqueles túneis estreitos. Nessa febre do ouro, a aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, mesmo tão distante de Minas Gerais, teve grande influência no ciclo do ouro ao servir de paragem para os tropeiros que rumavam para abastecer com charque e mulas aquela multidão envolvida na mineração. Na economia da nossa aldeia, o grande destaque era a produção de farinha de mandioca, que, através das águas do rio Gravataí, era enviada para abastecer os habitantes de Porto Alegre e arredores. A mandioca foi nossa grande riqueza naquele primeiro século da aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, e é interessante lembrar que, ao contrário da produção açucareira, a base de cana-de-açúcar, cujas mudas foram trazidas pelos navegantes comerciantes portugueses das Índias, a mandioca é um produto genuinamente nacional, e a sua plantação e transformação já era conhecida pelos indígenas por tratar-se da base da sua alimentação. Portanto, é inegável a contribuição dos povos indígenas para a existência e a prosperidade da nossa aldeia através da mandioca. A mandioca, herança indígena e principal riqueza econômica de Gravataí até pouco tempo. Nas palavras da professora Célia Fernandes, era levada para a tafona, limpa e transformada através da moagem numa massa pastosa, da qual, num processo simples, é retirado o polvilho, com a qual se faz roscas, broas e ainda a tapioca. A farinha de mandioca tem várias utilidades na alimentação, em pratos doces e salgados. Além de ser um ótimo remédio contra o colesterol, é usada como emplastro para reumatismo, para puxar furúnculo, para sinapismo contra dor de dentes, etc. Fernandes, 1987, página 140. No ciclo do ouro, o uso da mão de obra escravizada era essencial e alimentá-la era fundamental. A produção de charque cresceu na região de Pelotas e tornou-se uma alternativa viável, servindo aos interesses daqueles que estavam diretamente ligados à produção das duas maiores riquezas do Brasil colônia, que abarrotavam os porões dos navios que rumavam para a Europa: os pães de açúcar e o ouro. Portanto, os produtores de charque de Pelotas tornaram-se uma elite na província de São Pedro. Entretanto, era uma elite periférica em relação às elites que exportavam as duas principais riquezas naquele período. Nessa relação entre elite periférica e elites centrais, podemos considerar que na economia da aldeia de Nossa Senhora dos Anjos havia uma elite pobre que produzia mandioca para atender ao mercado interno. Isto é, aqui havia uma elite periférica da elite periférica de Pelotas.
O conceito de elite pobre pode ser entendido quando compararmos as riquezas das famílias ricas da aldeia de Nossa Senhora dos Anjos com as famílias proprietárias das charqueadas de Pelotas. A riqueza na aldeia poderia ser medida utilizando-se dois aspectos: possuir a tafona, sendo que a produção da farinha de mandioca foi uma das principais atividades da aldeia dos Anjos, pelo menos até o primeiro quarto do século XX. Pedroso, 2024, página 55. E possuir escravizados. Pode-se dizer que a presença de atafonas na região foi bastante difundida e que foi significativa a presença da mão de obra cativa na aldeia dos Anjos, principalmente sob o domínio dos proprietários de atafonas. Pedroso, 2024, página 57. Outro elemento que nos permite medir a riqueza da elite pobre da aldeia é a média de escravizados por propriedade, pois para esta freguesia, um senhor que possuía 9 cativos já poderia ser considerado um grande proprietário de escravizados para os parâmetros locais. Pedroso, 2024, página 66. Mas para a elite da província, envolvida na produção do charque para alimentar os escravizados das elites centrais, certamente esse número de escravizados não representava significativa importância econômica, assim como a nossa produção de farinha de mandioca. O trabalho escravo dos africanos e seus descendentes na aldeia de Nossa Senhora dos Anjos foi fundamental para erguer as igrejas, abrir as ruas, construir as casas na cidade e os casarões nas fazendas, com seus porões que serviam como senzala. Um espaço minúsculo, pouco ventilado, com pequenas janelas, uma porta e pé direito não muito superior a 1,5 m de altura. Realmente um lugar tão desconfortável para ninguém querer ficar muito tempo lá dentro. Colonização e escravidão são os dois lados da mesma moeda, e na nossa aldeia não foi diferente. Pode-se afirmar que foi a mão dos escravizados que ergueu a cidade nos séculos XVIII e XIX. Entretanto, mesmo não possuindo papel de destaque na economia colonial no século XVIII, a aldeia de Nossa Senhora dos Anjos esteve presente no processo de acumulação de capital que levou à industrialização na Europa, primeiramente na Inglaterra, e que, praticamente 2 séculos depois, transformou dramática e radicalmente a vida nesta bucólica aldeia. Enfim, a colonização com o tráfico internacional de escravizados, o comércio triangular e o ciclo do ouro forneceram o capital que tornou possível o investimento em tecnologia para dar início à Revolução Industrial, que, por sua vez, organizou uma nova maneira de produzir, da qual o trabalho escravo não fazia parte. Portanto, o trabalho escravo foi combatido pela Inglaterra não por uma questão de humanidade, mas porque o braço do escravizado não era mais lucrativo nessa nova ordem econômica.